Neste vídeo, vamos explorar o fascinante mundo da filosofia estoica e como os estoicos utilizam a morte como uma poderosa ferramenta para alcançar a felicidade. Os estoicos acreditam que a morte é uma parte natural da vida e que ao aceitá-la, podemos viver de forma mais plena e significativa. Vamos discutir as ideias de grandes filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, e como eles nos ensinam a enfrentar a morte com serenidade e coragem. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a vida, a morte e o verdadeiro significado da felicidade. Não perca este vídeo inspirador que certamente irá desafiar suas perspectivas e transformar sua visão sobre a morte. Os estoicos usam a morte como uma ferramenta para a felicidade de duas maneiras principais, como um lembrete da brevidade e da fragilidade da vida, e como uma escolha racional e virtuosa diante de situações extremas. A primeira maneira é expressa pelo conceito de memento mori, que significa lembra-te de que vais morrer. Para os estoicos, a morte é uma mudança natural e inevitável, que faz parte do ciclo da vida e do cosmos. Em vez de temer ou negar a morte, eles encaram com serenidade e aceitação, reconhecendo que ela pode acontecer a qualquer momento e que não depende da nossa vontade. Ao lembrar-se da morte, os estoicos se motivam a viver o presente com mais intensidade e gratidão, a valorizar as coisas essenciais e a evitar as futilidades e os excessos. Eles também se preparam para a morte, cultivando a sabedoria, a virtude e a autossuficiência, que são os bens verdadeiros e permanentes. A segunda maneira é expressa pelo conceito de eutanásia, que significa boa morte. Para os estoicos, a morte pode ser uma opção racional e virtuosa, quando a vida se torna insuportável ou indigna, por causa de uma doença incurável, de uma tortura intolerável ou de uma tirania opressora. Nesses casos, os estoicos defendem o direito de escolher a morte, como um ato de liberdade, de coragem e de dignidade, que preserva a integridade moral e a harmonia com a natureza. Eles não consideram a morte como um mal, mas como uma indiferença, que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo da intenção e da circunstância. Portanto, os estoicos usam a morte como uma ferramenta para a felicidade, pois ela os ajuda a viver melhor e a morrer melhor, de acordo com a razão e a natureza. Eles não buscam a morte, mas aceitam como uma possibilidade e uma oportunidade, que pode ser aproveitada para o crescimento e a libertação. Eles não se deixam abalar pela morte, mas a transformam em um estímulo e em um desafio, que pode ser enfrentado com calma e com sabedoria.